Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, um bom dia para você. Que a paz e a graça de Jesus seja com você e com sua família. Amém? Eu me chamo Danilo Leão e juntos nós estamos durante essa semana para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, terça-feira, dia 16 de julho, o título da nossa lição é O Senhor do Sábado. E antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria primeiramente de lembrar a você de deixar o like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e familiares. Vamos fazer uma oração para então iniciarmos o estudo de hoje? Feche seus olhos, abra o coração e vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo novo dia que o Senhor nos concede, com vida e com saúde, e pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra, com esse guia maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina. E pedimos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23 até o versículo 28, que diz o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que relato interessante! Aqui encontramos um momento em que Cristo ele passa por uma região onde haviam plantações, haviam searas, haviam ali espigas, e os discípulos, por terem fome, decidiram ali pegar algumas espigas e comerem. Entretanto, de acordo com a visão, a compreensão dos fariseus da época de Jesus, eles acreditavam que cerca de 39 formas de trabalho eram transgressões do sábado e não poderiam ser feitas nesse dia. E eles acreditavam que o ato de pegar espigas e comer era uma forma de trabalho. Mas Jesus, para rebater a essa argumentação, ele menciona um fato que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo de 1 a 6. Vamos fazer a leitura. O texto diz assim: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu-lhe Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Agora, o que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha. Foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia,
por pão quente. Então Jesus ele usa esse fato, essa experiência com Davi e seus homens. Davi provavelmente estava em fuga num dia de sábado. Era uma ocasião de emergência. E ele sentia fome. E não havia ali outro tipo de alimento. Havia apenas os pães da proposição. E não era lícito a homem algum comer a não ser os sacerdotes, porque era consagrado a Deus. Mas, devido à necessidade, Davi e seus homens puderam ali comer daqueles pães e foram justificados mesmo assim. Jesus então menciona esse fato e diz: se Davi e seus homens foram justificados, também meus discípulos estão justificados, porque numa ocasião de necessidade, Deus ele atende às necessidades dos seres humanos e nos ensina também uma lição: devemos mutuamente atender às necessidades do nosso próximo, seja no sábado ou seja em qualquer outro dia da semana. Deus, ele se agrada disso. E Jesus conclui dizendo: o sábado foi feito para benefício do homem, do ser humano, e não o homem feito por causa do sábado. E com que autoridade Jesus afirma isso? Ele diz: porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado, com a autoridade que ele tem como Filho de Deus e Filho do Homem. Ele é o Senhor do sábado. Ele é capaz de dizer o que é lícito ou não fazer no dia de sábado. E agora, eu gostaria de convidar a você para voltarmos para o Evangelho de Marcos, agora no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6, onde mais uma vez nos é apresentado o momento em que Cristo ele entra ali no embate com os fariseus pela questão do sábado. E o texto diz assim, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Que interessante! Esse relato evidencia para nós que o problema dos fariseus não era com o que de fato estava acontecendo no dia de sábado, mas sim eles queriam algum motivo para acusar a Jesus. Seja na experiência da seara, quando os discípulos colheram espigas, ou nessa ocasião dentro da sinagoga, quando Jesus cura um homem ali que havia uma de suas mãos ressequida. Os fariseus queriam apenas ocasião para acusar a Jesus. Eles não estavam preocupados com o sábado, mas sim em acusar a Jesus. E o mais interessante nessa história é porque Jesus ele pergunta o seguinte: o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou tirar uma vida? E justamente Jesus ali naquele momento, no dia de sábado, ele cura aquele homem da mão ressequida, ele restaura a sua saúde, ele restaura uma vida, ele faz o bem no dia de sábado. E justamente os fariseus, que pretendiam ser ali os defensores e guardiões da lei, eles estavam fazendo exatamente o oposto, planejando o mal, planejando como tirariam a vida de Jesus justamente no dia de sábado. Então aqui temos mais uma lição,
Que no dia de sábado eu e você possamos ali ser a mão ajudadora de Deus, curando e salvando em todos os dias da semana, mas em especial no dia de sábado, fazendo o bem, pois isso agrada ao Senhor, porque o sábado foi feito para benefício do ser humano. Que eu e você possamos ser canais de bênçãos para as outras pessoas que necessitam, principalmente no dia de sábado. Que Deus abençoe você. E essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você se sinta abençoado, que o Espírito Santo ajude você a crescer em conhecimento e graça na palavra de Deus e no estudo da lição da Escola Sabatina.